Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Ou seja, Jó teme ao Senhor por acaso? E continua: acaso não o protegeste a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Observe comigo o verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ó Pai, tu és santo, eterno, soberano, tu és rei, justo, verdadeiro. Incomparável é o Senhor. Eu te louvo pela tua presença no nosso meio, porque a tua presença é real neste lugar. Eu te louvo, Senhor, porque tu és Deus que transforma o coração, transforma a mente, transforma a vida daquele que te serve. Eu te peço que essa noite venha falar conosco como já tem falado, Senhor, e que nós, papai, pelo poder da tua palavra, vamos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, deixa a tua Bíblia aberta, não feche a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. O livro de Jó é conhecido como um dos livros poéticos da Bíblia. Ele forma a cadeia dos livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São 5 livros da Bíblia chamados de livros poéticos, porque eles são falados, são escritos em poesia, em forma de poesia. O livro de Jó se destaca entre eles, porque o livro de Jó nos traz um drama que serviria para ser um dos mais famosos filmes de Hollywood. O livro de Jó nos traz um drama, a qual, se você fosse ver um filme e esse filme passasse diante da tua face, esse livro descrevesse todas as palavras que estão escritas no livro de Jó, você estaria com os olhos fixados nessa tela do cinema, sem poder virar para o lado ou para a esquerda, porque a história de Jó, do livro de Jó, ela te impacta, ela impacta o teu coração, ela impacta a tua vida e ela prende a tua atenção, porque é uma lição tremenda para mim e para você que entrou aqui nessa noite. Mais ainda, estudiosos relatam e eles relacionam o livro de Jó como uma das maiores literaturas já existentes na humanidade. Muitos deles, dos grandes estudiosos e filósofos, dizem que se tivessem que tirar todas as literaturas da humanidade, se deixassem somente o livro de Jó, já estariam satisfeitos. Tão grande é o conteúdo, tão grande é a importância, tão grande é o relato e o ensinamento que nos traz o livro de Jó. O livro de Jó nos traz a história do homem, a qual leva o título do livro. O livro de Jó nos traz o relato dos acontecimentos que surgiram e que aconteceram na vida de um homem chamado Jó. Desse livro, dessa história, desse conteúdo, nos traz 2 cenários. O primeiro cenário acontece no céu, e o segundo cenário acontece na terra, no planeta onde nós vivemos. 3 personagens principais se relatam nesse drama. 3 personagens principais se destacam na história do livro de Jó. O primeiro personagem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus ao qual eu e você servimos, o Deus ao qual eu e você saímos da nossa casa e viemos adorar a Ele nessa noite. O primeiro personagem é Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, o Deus ao qual todos se dobram diante dele e ninguém pode ir contra ele. Segundo personagem, a qual o livro nos traz como um dos personagens principais, é Satanás. Satanás é chamado no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, como o querubim ungido da guarda, porque ele foi criado para Deus para ser uma excelência entre
anjos. Mas o querubim ungido da guarda se rebelou contra Deus, porque quis ser maior do que Deus, e maior do que Deus ninguém pode ser. Então, aquele que servia diariamente diante de Deus se torna o quê? Inimigo de Deus. Não se entender quem é esse homem a qual está escrito todos os textos e todas as palavras do livro, a qual leva o nome do próprio personagem, o homem chamado Jó. E se você está com a tua Bíblia aberta, você vai ver que Jó era um homem que tinha moral. Nós temos que observar o caráter, porque caráter não é algo que se forma de um dia para o outro. Todos nós temos caráter, e o nosso caráter, dizem estudiosos, que o caráter do ser humano começa a ser formado nos 5 anos de idade. 5 anos de idade, tudo aquilo que acontece na nossa vida faz parte da formação do nosso caráter. Era um homem que tinha um caráter, não diante somente da humanidade, mas Jó tinha um caráter diante de Deus. E para aprendermos e entendermos o conteúdo e o drama, é preciso conhecermos o caráter desse homem chamado Jó. Verso 1, capítulo 1, verso 1 do livro de Jó, nos dá a primeira lição sobre o caráter de Jó, que é a lição moral, quanto à moralidade de Jó. Porque o verso 1 diz que Jó era um homem íntegro e era um homem reto. Significa que Jó procurava sempre viver de uma maneira o quê? Correta. Jó procurava ser sempre exemplo entre aqueles a qual estavam ao redor dele. Jó procurava ter integridade, algo que hoje não se encontra no meio da humanidade. É muito difícil você achar alguém que é íntegro. As pessoas hoje se corrompem muito fácil. As pessoas hoje se vendem muito fácil. As pessoas hoje sujam a sua integridade por coisa tão pequena. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem íntegro e era um homem reto. Isso significa que ninguém tinha nada para falar contra Jó. Segundo aspecto da vida de Jó é o aspecto espiritual, quanto ao relacionamento de Jó com Deus, quanto à vida de servidão de Jó para com o Deus Todo-Poderoso, a qual ele servia. E o verso 2, no verso finalzinho do verso 1, diz que Jó era um homem temente a Deus, e Jó era um homem que se desviava do mal. Espiritualmente, Jó era um homem que tinha profunda intimidade. Jó era um homem que tinha temor a Deus. Ter temor a alguém é você ter respeito por alguém. Ter temor para Deus é você respeitar a Deus. É você querer viver segundo os conceitos de Deus. É você querer viver diante dos parâmetros a qual Deus coloca para que nós possamos viver. E a palavra do Senhor diz que Jó era um homem a qual vivia essa maneira de viver, a qual Deus quer para mim e para você. A palavra do Senhor diz, no verso 1, do capítulo 1 de Jó, que Jó era um homem temente a Deus e procurava desviar-se do mal. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser santo como o Senhor é o quê? Santo. Se alguém quer ser santo como Deus é santo, ele tem que procurar se desviar do quê? Se desviar do mal. Se Jó era um homem que temia Deus, se desviava do mal, Jó era um homem que procurava viver em santidade, separado diante de Deus. Jó era um homem temente a Deus. Terceiro aspecto da vida desse homem é o aspecto financeiro. Porque se alguém teme a Deus, se alguém se desvia do mal, se alguém é íntegro e reto, esse homem é próspero, porque a bênção do Senhor repousa sobre ele. E a palavra do Senhor diz no verso 2 que Jó era um homem muito rico.